Olá, turma. Olá, terceiro ano. Nosso último tema do ano: gênero, sexualidade e identidades. É um tema polêmico porque cada um tem uma opinião sobre isso, né? Eu digo que cada um gosta de se meter na vida dos outros e dar sua sincera opinião, que não foi perguntada, né? Bem dito, sobre a sexualidade dos outros, né? E sobre a forma que os outros a veem. O que é muito complicado já para cada um, para cada ser humano, conseguir administrar sua própria escolha sexual, né? Dentro das suas certezas e garantias. Então, é um teminha que, pena a gente não ter muito tempo, então espero não ser um vídeo muito comprido, mas que a gente consiga debater certinho. Então, o corpo não é um dado puramente biológico, né? Um ser de carne e osso, que nem todos os outros animais, sobre o qual a cultura impinge especificidade. O corpo é o fruto da interação entre a natureza e a cultura. Então a gente é muito mais do que um ser biológico igual a qualquer outro animal. Nós sofremos a interferência do grupo de pessoas que estão ao nosso lado e da cultura a qual pertencemos. Identidade e gênero. Identidade é a consciência e a sensação que cada indivíduo tem de si mesmo. É o sentir-se como. Então, isso vai da minha identidade sexual, eu sou hétero, eu sei que eu gosto de mulher, ao estilo que eu visto, as músicas que eu escuto, ao padrão de locais que eu vou. E quanto mais eu sei disso, a comida que eu gosto, especificações que eu sei sobre mim, mais eu firmo a minha identidade como pessoa. Então, ela se desenvolve pela internalização do papel que a sociedade atribui ao indivíduo por pertencer a um grupo específico. Então, a minha identidade é ser professor. Eu faço e cumpro determinadas normas, por exemplo, nesse momento que eu estou explicando, de tal forma que eu também seja professor na rua, né? Eu vou evitar participar de vergonheiras ou qualquer outra coisa, porque a minha identidade está ligada ao trabalho que eu faço. E assim vai, né? A cada um de vocês é cobrada uma postura daquilo que vocês fazem e estão ligados a ser. Vou dar um exemplo clássico. Olha a roupa daquela lá, nem parece que é uma mulher casada. Tá? Então a sociedade ela nos cobra uma postura para nos adequarmos à situação em que estamos. Isso é identidade, né? É a percepção que a pessoa adquire através de sua vivência diária, de que faz parte de um gênero, né? Aqui eu esqueci de botar o que é gênero, mas que faz parte do masculino ou feminino. A pessoa nasce masculina ou a pessoa nasce feminina. Ela não nasce macho e fêmea, né? A identidade nos determina masculino ou feminino. Está relacionada diretamente à cultura pessoal e social. Então, eu vou acabar me identificando masculino ou feminino, né? Na próxima tela, se vier a próxima tela, né? A criança não nasceu ainda, né? A criança nasceu, todos já querem saber se já sabem pela ultrassom se é menino ou se é menina. Mas o que nos leva a dizer se o bebê é menino ou menina? E por que isso é importante? É importante por causa dos padrões de comércio. Se for menino, vão comprar tudo azul. Se for menina, vão comprar tudo rosa. Tá? Está mais ligado ao comércio do que a própria situação de ser, né? O quadrinho já diz tudo. Já sabe o que é? É humano. Ele vai ser pessoa. É claro que se eu souber o sexo, me ajuda a determinar, por exemplo, o que eu vou comprar mais futuramente, né? Porque meninas crescem diferente de meninos, e isso em si. Mas deveríamos trabalhar numa cultura que a pessoa fosse pressionada a ser algo, e sim que ela tenha o exemplo e a opção de poder escolher. Tá? Então, durante esse slide todo, e mais ou menos vou resumir, que a ideia que se forma é uma cobrança da sociedade sobre o papel que eu devo desempenhar sobre as coisas, e não que eu tive as condições culturais de eu ver modelos para que eu possa escolher. Tá? Então, mais ou menos aqui temos um gráfico dizendo, identidade de gênero. É como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo, como se sente e como se enxerga. Eu disse, exemplo, eu me enxergo hétero. Tem pessoas que não se enxergam hétero, mesmo sendo masculinas. Então, é como você se vê e se posiciona diante disso. Tem gente que não se encontra com a opção sexual que nasceu.
né? Eu já tive muitas conversas com alunos que eles dizem moralmente sofrer porque eles são homens, mas eles gostam de outros homens, e as moças a mesma coisa. E sabe lá quantas outras preferências uma pessoa tem. Orientação sexual: ou tu é heterossexual, ou tu é homossexual, ou tu é bissexual. Ou tu é hétero, tu gosta do diferente, ou seja, o homem gosta da mulher, a mulher gosta do homem. Ou tu é homossexual, que é atraído pelo mesmo sexo. Ou tu é polivalente, como dizia um amigo meu homossexual. Nunca saio de uma festa sem gay, bissexual. Tanto faz, o que vier pela frente está pegando. Não é bem esse o termo, mas é por aí. Sexo biológico: feminino, masculino ou intersexual. Refere-se ao órgão genital, cromossomos e hormônios. E hormônios, tá? E hormônios. Pode ser predominantemente feminino, predominantemente masculino ou intersexual. Uma combinação dos dois. Ou seja, a sopa de hormônios que existe dentro da gente, né, que vai determinar basicamente, fora o que eu penso e fora a cultura. Então, assim, ó, genitalmente eu nasci masculino ou feminino, ou andrógeno ou hermafrodita, que tem os dois, ou sem nenhum. Tem gente que nasce sem nenhum, né? Cromossomos: nasceu um menino, mas tem cabeça de mulher, né? E hormônios, que é a liberação de hormônios dentro da pessoa. Então, existem muitos fatores que determinam uma escolha sexual. As igrejas vão dizer que é pecado, que é o demônio, que é qualquer outra coisa, mas biologicamente falando, existem fatores que determinam as minhas escolhas muito antes de eu ter uma opção religiosa, né? Expressão de gênero: mulher, homem, não binário, que é andrógeno. Não binário quer dizer nem para um lado nem para o outro. É como você demonstra seu gênero pela forma de agir, de vestir, de interagir. Então, tu vai ver mulheres tipicamente mulheres, homens tipicamente homens, e homens que têm postura de mulher, mulher que tem posturas de homem. E sabe lá mais o que tudo a gente enxerga durante a nossa vivência. Por quê? Porque a pessoa está tentando formar o que a gente viu ali atrás, a identidade. Ela está tentando se achar no mundo, né? Então, teve uma época, vou dar um exemplo de identidade, teve uma época de um amigo secreto no final de ano que eu ganhei 6 camisas gola polo. Aí eu percebi que eu só usava gola polo. Então, até os alunos entenderam que a minha identidade visual como professor estava ligada à camisa polo. Isso é uma identidade. Tu namorar com a pessoa e ela saber que tu gosta de tal prato. E então ela conhece a tua identidade. Eu estou em formação da minha identidade. Quanto mais cedo ou quanto mais clara, vamos botar assim, é a minha visão de mim, da minha identidade, menos eu sofro. Sim, as pessoas sofrem. Por exemplo, na idade de vocês, vai fazer o quê? Vai fazer vestibular? Vai trabalhar no quê? Eu não sei nem do que vou trabalhar. Imagina se vou fazer vestibular, não sei nem se eu vou conseguir pagar minhas contas. Isso é a formação de identidade. É uma pressão psicológica sobre alguém. Então tu imagina uma pessoa que tem condições financeiras de ter faculdade e o pai está lá toda hora, o tempo todo: o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Como é que tu vai determinar com 15, 16 anos a profissão para o resto da tua vida? Né? Só para vocês terem uma ideia, eu entrei na minha vida adulta, quando eu decidi ser alguma coisa, eu ia ser padre. Estudei 8 anos da minha vida para ser padre. De uma hora para outra eu não era padre, porque eu desisti, também não era professor, não era empresário, não era nada. Eu fiquei 1 ano em indefinição até pegar emprego. E sobrou isso, professor. Tá? Mas eu firmei a minha identidade no ponto e dela assumi. Então, hoje eu sei, eu sou professor, eu não tenho ideia de fazer outra coisa. Se tivesse opção, eu faria uma engenharia, fazia outra coisa. Mas me falta tempo e tempo. Tá? O papel social é o que a sociedade exige da gente. Dependendo do local que a gente nasce, é pior ainda, corresponde à expectativa que a sociedade tem do comportamento dos indivíduos de cada grupo. Tá? Se eu nascesse na Arábia Saudita, ia ser bem pior do que ter nascido no Brasil. Para as expectativas que se esperam da minha masculinidade e da feminilidade também. É a maneira pela qual a sociedade espera que as pessoas se comportem. Nasceu menino, tem que vestir azul. Nasceu menina, tem que vestir rosa. Aqui do lado nós temos 2 imagens. Uma que toda mulher tem que ser mãe e tem que ser desta forma. Então toda mulher que nasceu, mulher, tem que parir. Tem que dar a luz a uma criança. Se vai ser uma boa mãe ou não, ninguém questiona. Ela tem que botar um filho no mundo. Tá? E que todo homem tem que ser cabra macho.
que ele tem que desempenhar a função, até que esse cartaz é uma adaptação da Segunda Guerra Mundial, e o original é uma mulher, né? A frase é nós podemos, né? Então, seria mais ou menos isso. Do papel social, espera-se que os indivíduos tenham motivações, crenças, sentimentos e atitudes e valores compatíveis com os papéis que estejam desempenhando. Então eu peguei aqui uma imagem clara sobre isso. Temos o comportado médico, salvador de vidas, e o tatuado do roqueiro motoqueiro. Aí o cara entra com essa roupa, com o estetoscópio ali no consultório. Eu vim te atender porque o senhor está passando mal. Eu vim de onde eu estava. Da onde que ele estava? Ele estava no encontro de motoqueiros. Ele veio assim. Aí tu olha para a cara do indivíduo assim, esse drogado aí não vai me atender direito. Então tu espera que o papel de determinadas pessoas seja cumprido. Então isso de certa forma é martirizante para todo mundo, porque é cobrado de ti uma postura e uma ação condizente com aquilo que se espera. Então, não se espera que o indivíduo que vá para a igreja faça determinadas ações, mas temos que lembrar que o indivíduo que vai para a igreja, ele está em formação moral também, em formação religiosa, que ele vai ter atos de falha em algum momento. Tá? O papel sexual é a manifestação externa da identidade. É o comportamento adequado para o homem e a mulher na relação sexual. É o que se espera. Então o homem sempre tem que possuir desejos sexuais por todas as mulheres. Então espera-se que todo homem seja cabra macho e que dê em cima de todas as mulheres e que buzine na rua e que seja o tarado das festas, e que as mulheres se portem como donas de casas, legítimas esposas, cuidadoras de seus filhos, que não tenham comportamentos inadequados, né? Vamos botar assim, a mulher pode ser uma boa mulher, uma mulher fiel, dona do lar, e ir para uma balada, usar uma mini saia curta, né? Aí eu não vou dizer entre roupa condizente com a festa e roupa para evitar problemas, né? A experiência nos diz que determinadas vestimentas me trarão problemas e outras não. Se é adequado ou não, é um problema do casamento, é um problema das pessoas. Então, a sociedade ela tem sobre nós valores que são muito exigidos. A outra figura que ontem o homem era aquele caçador que ia atrás das mulheres. Hoje, se ele bobear, ele ganha o pé na bunda da empresa. Então, o homem hoje é o que menos ocupa cargos, se a gente for considerar cargos, dentro de empresas por faculdade. Há mais mulheres e há mais homossexuais, menos homens. Então, quer dizer que o mundo do comércio não está mais vendo o predador masculino como grande empresário, está contratando aquele que é mais hábil para a função. Aquele que tiver currículo, aquele que chegar na empresa e mostrar para que veio. Então, há muitos casamentos hoje em dia em que o homem é do lar, ele cuida das crianças e da casa, porque a mulher ganha muito mais do que ele, e automaticamente alguém teria que ficar em casa. Então esse casal opta por ele ser do lar e ela ir para a rua. E não há vergonha nenhuma nisso, desde que ele e ela estejam cientes das escolhas que fizeram, né? Porque se alguém está forçado a ficar dentro de casa, também há um martírio sobre a sua identidade. Aí nós temos influências de fatores biológicos, socioculturais e psicológicos. Eu já expliquei para vocês os biológicos e os socioculturais. Os biológicos que nós nascemos predispostos, né? E que há hormônios, há formações do DNA que vão determinar. Os socioculturais é aquilo que a sociedade espera. Se a sociedade tem uma diversidade de gama de pessoas diferente, há uma cobrança sexual diferente. Então a Europa, por exemplo, é mais liberal para as suas escolhas sexuais do que aqui no Brasil. E muito mais do que nos Estados Unidos. E psicológicos, que vai vir daqui a pouco. E a autopercepção da consciência e o sentimento que o indivíduo possui de pertencer a determinado gênero. Tá? Aqui nós temos a imagem da criança que está tentando escolher entre a boneca e o boneco, né? Essa percepção ela é formada já desde menino não chora, menina chora e assim vai. Um tem que usar azul, outro tem que usar rosa. Automaticamente também cria-se uma exigência sobre nossa mente. Um homem nunca pode broxar, um homem nunca pode falhar, uma mulher tem que ser sempre submissa e aceitar tudo, inclusive violência, maus tratos e qualquer outra coisa. Quando a gente fala em tudo, a gente fala dessas situações também, tá?
Então, seria mais ou menos isso. Uma tradução do que a gente já viu, um resumo do que a gente já viu até aqui. O que é sexualidade? São características físicas, de cor, cabelo, mentais e psíquicas, tá? Então, características dessa forma, de comportamento, o que se veste, é como se alimenta, quais grupos participa e onde se trabalha. E isso é cultural, né? De grupos. Eu sempre digo que eu não vou ver, e é muito difícil, uma mulher de unha feita ou um gay, nesse sentido masculino, delicado, vou botar assim, com características mais delicadas, trabalhando de estivador ou de pedreiro ou carpinteiro. Ele vai procurar a profissão que se adequa à situação que ele se encontra. Não é pejorativo, é que se eu sou uma pessoa mais delicada, uma pessoa mais sensível a me machucar, vamos botar assim, eu não vou trabalhar em coisas pesadas. Então ele vai estudar. Então tu vai encontrar mais nessas áreas pessoas habilitadas ou que fizeram faculdade nessas funções. A expressão corporal, gestos, poses, atitudes e relações. Então tu observa a pessoa e vê. Geralmente como é que uma pessoa... como é que nós nos relacionamos? Eu olho, eu percebo que uma mulher é mulher, né, que ela tem características e feições femininas, que está propensa a aceitar um namoro masculino. A mesma coisa a mulher que olha para o homem, aquele ali é garantido, ele é homem. Né? Como é que um gay identifica outro gay? Né? Por comportamentos, características, expressões, irracional, ideias, ideologias e pensamentos. Tá? Não quer dizer que uma pessoa mais aberta ao mundo seja gay, que ela esteja propensa a ser gay, ela está mais esclarecida, mas há outras posturas, outros pensamentos que nos ligam mais ao gênero que estamos escolhendo. Tá? Só um minuto. Mole! Tem esse tamanhinho puxando briga com os vizinhos desse tamanhinho. Então tu imagina a peleia de gigante que é. Mas vamos deixar ela coar lá. Estereótipos sexuais. São generalizações relativas ao que o indivíduo deve esperar de si mesmo. Então os estereótipos são aquilo que a sociedade espera. A imagem diz tudo. O que se espera da menina, o que se espera do menino. É possível, sim, nós temos uma menina que joga futebol e um menino que faça salão de beleza, que ele vai trabalhar, e é homem. Né? E é homem. Então, é possível isso. É possível que haja essas duas situações. Então, né, nós encontramos várias características e várias que podem ser profissões mistas. Tá bom? Aqui deixa eu dar uma bronca. Deu? Chega! Pra casa. Chega de confusão. Bicho brabo. Desculpa aí, gente, mas às vezes a interferência externa é maior do que a vontade de parar o vídeo e fazer edição. Tá? Então, tu pode ter uma pessoa, um homem trabalhando na cozinha e a mulher trabalhando numa empresa. É possível. O que a sociedade quer? Ela quer que tu seja aquilo que ela espera que tu seja. Se tu não cumprir com esses papéis, tu vai acabar, frustrando a sociedade. Tá? Então, a mesma coisa aqui dos estereótipos. Tu espera que toda mulher seja dona de casa, que todo homem saia. Eu tenho um conhecido que diz assim, eu sou macho porque eu vou pro bar. Ir pro bar é provar que você é macho? Prova que você é bêbado. Né? Fora isso, não prova mais nada. Ser macho, por exemplo, ou ser fêmea, é uma determinação que a sociedade espera que cumpramos, mas que não é necessariamente o papel que devo ser. Eu, na minha função, toda vez que a gente entra numa discussão, eu digo que macho é aquela pessoa que consegue honrar com seus compromissos. Que fêmea é a pessoa que consegue manter-se dentro dos seus compromissos. Né? Então, toda vez que eu assumo algo para fazer, eu tenho que honrar aquilo que eu jurei, não a minha sexualidade, que não tem nada a ver com isso. Né? Se eu vou gostar de mulher ou de homem, não tem nada a ver com as funções que eu desempenho, com a minha masculinidade, com a minha feminilidade. Tá? Então o estereótipo é algo sempre negativo, geralmente. Fatores psicológicos. Aí temos identidade sexual, que é sobretudo um produto da educação social, havendo um período crítico, onde tem um período da escolha. Geralmente a gente entra na adolescência, então surge o nosso período crítico. E as pessoas nascem com um enorme potencial para aprender a se comportar. Então isso depende muito do grupo, de aprendizagem, de relacionamento, de expectativas, de grupo familiar e de escolhas.
A cultura não é só o maior responsável pela formação da identidade sexual, como também é a grande balizadora dos limites do chamado período crítico. Então, pela cultura, pelos grupos, pelas pessoas. E cada um de nós que já chegou à adolescência, e vocês que estão, e eu que já passei, sabe quanto é crítico isso, né? Eu nasci no interior, por exemplo, no interior daquela época que eu nasci, tu não veria pessoas com tendências gays, porque a cobrança social lá é tão terrível que se a pessoa fosse, ela ia esconder de tal forma que tu nunca veria. Então, era algo extremamente complexo lá. Apesar que, por exemplo, eu digo assim, crise de identidade de gênero eu nunca tive. Não que a minha família fosse formada para ter masculino e feminino, porque lá em casa nascemos 4 filhos homens e todos nós sabemos passar roupa, limpar a casa, cozinhar e fazer serviços domésticos. E mesmo assim, isso não foi, porque nunca foi uma cobrança do meu pai, filho meu tem que ser macho. Meu pai sempre dizia que homem era aquele que cumpria com suas obrigações dentro daquilo que se espera dele. Ou seja, se eu tinha um trabalho para fazer, eu tinha que terminar aquele trabalho. Então, não tinha muita função de homem e mulher dentro da minha família. Não tinha essa cobrança. Mas há outras famílias que eram extremamente exigentes. Eu sei, por exemplo, que meu pai é um pouco machista, porque ele diz que eu, que fui o primeiro filho, sou mais velho, tinha que ter nascido homem, e os outros não, pobre dos meus irmãos. Sou a piada da casa. Então, é mais ou menos isso. Isso é um fator psicológico que afeta a nossa escolha. E existem 2 teorias sobre as escolhas das crianças, sobre o nascimento delas. Uma é do Freud, e polêmica. Então, nela temos que o aprendizado das diferenças de gênero em bebês e crianças está centrado na presença e na ausência de pênis. Ela estabelece uma série de premissas relacionadas a isso, onde a identidade masculina vê o pai como rival, inconsciente pela disputa de afeto da mãe, e a identidade feminina identifica como a mãe a suposta inveja. Ou seja, é complexo de Édipo, o nome bonito que Freud dá para isso, em que o menino vai disputar a atenção da mãe e a menina vai disputar a atenção do pai com a mãe. Mas está relacionada a esta ideia da ausência e permanência de pênis, que o pênis daria potência, daria virilidade, daria algo a mais para o homem do que para a mulher. É polêmica por quê? Porque muita gente não admite isso, não entende isso ou não vê desta forma, tá? Sabemos que há propensões de uma família que existe mais mulheres dentro do seio ali, ou seja, há mais presença da mãe, da avó, das tias, do menino ter mais tendências homossexuais, mas não é verdade, não é uma regra geral. Há possibilidades, como há famílias que há as mulheres e a menina ainda é lésbica, há mais tendências masculinas, isso então é polêmico nesse sentido. A outra tendência vem da Nancy Chodorov, sei lá como é que pronuncia, que argumenta que aprender a se sentir como homem ou mulher surge da ligação da criança com os pais desde cedo. Ele tem foco mais na mãe, ao contrário da freudiana, que é mais no pai, onde a criança tem a ligação emocional muito forte com a mãe. De certa forma, as 2 correntes ainda levam a tua escolha sexual para o pai e para a mãe. Mas temos que lembrar que existem também os psicológicos, existem os sociais, culturais, e existem os de nascimento, os biológicos. Então, existem vários fatores, além da tua identidade com o sexo. Agora a gente vai diretamente à ideia, a nossa identidade com a palavra sexo, com quem eu gosto de sentir prazer, que é definitivamente isso. Então, aqui eu já falei lá, só para botar aqui, a tela está fora de local, mas o que se espera da mulher é que seja tímida, recatada, sedutora, volúvel, estável, que a mulher seja mais chorona, que a mulher seja mais volátil, seja mais chorobigona, vou botar assim. E o que se espera de homem, que ele seja agressivo, audacioso, conquistador, constante, estável, atirado, que ele seja machão, que ele seja o cara, Então, essas posturas também implicam uma tortura psicológica sobre os homens, que se espera que ele seja uma coisa. Então, ele vai fazer um serviço que às vezes não é tudo isso que está descrito aqui, e ele se sinta inferiorizado, porque a cultura social inflige ele exigências.
Ah, homem não chora. Sim, homem pode chorar. Homem pode fazer serviço de mulher? Pode, ele não vai deixar de ser homem lavando um prato. Ele apenas está cumprindo com uma função. Então, e outra, voltando aqui à explicação, que eu acho que vai vir mais à frente, identidade de papéis, que sexo é aquilo que você faz com alguém que te sente prazer. Se tu está fazendo algo com alguém e não está sentindo prazer em fazer aquilo ali, tem que revisar a sua vida. Né? Então a diferença entre gêneros é discutida por muitos pensadores e possui diversas teorias, né? O resumo. Né? Então, tem esse sexo como diferenças anatômicas, fisiológicas que definem os corpos masculinos e femininos. Aqui dá para ver bem quem é o masculino e quem é o feminino, mesmo sendo esqueleto. Tá? E aí nós temos gênero, que é em contrapartida que diz respeito a diferenças psicológicas, sociais e culturais entre homens e mulheres. Então eu nasço com sexo. Nasço com uma torneirinha, eu tenho uma torneirinha, vou colocar assim, masculino e feminino. Mas a escolha do gênero, isso vai vir com o tempo e com a sociedade que eu habito. Temos a nova ordem, então nós estamos mudando a concepção de pensamento. Então nós temos 3 fatores principais: crise e institucionalização, oh meu Deus, o homem vem perdendo força nas instituições que sustentaram o seu poder, família e Estado. Então, o homem perde força dentro da família. Nós vemos hoje muitas famílias matriarcais que não têm a presença do marido. Vamos botar assim que esses homens estão mais frouxos da função que lhes compete. Que pai não é ser macho, pai é tu assumir o compromisso daquilo que te espera para a função de pai. Então ninguém está falando de masculinidade, de ser macho e ser pai, e sim daquilo que cumpra as funções. Então nós podemos ter pessoas, famílias separadas? Podemos. Desde que tu encontre, que a criança entenda qual a função do homem e da mulher. Quem é pai, quem é mãe, aí não é só a presença masculina e feminina. O que adianta dizer que tem um pai que é ausente, que nunca apareceu para nada, e tu tem uma mãe que é presente? Então, isso é uma crise, fora que tu está perdendo vagas de emprego, porque o homem não quer estudar, o homem mesmo, o homem hétero, que se diz hétero, também não quer estudar. Ele se acha autossuficiente e não quer estudar, abrindo vaga para outras pessoas. Natural. Crise da sexualidade. A heterossexualidade hegemônica é menos dominante do que antes. Não é que seja crise. Eu acho que as pessoas estão tendo mais liberdade de poder dizer, não, eu quero ser assim. É muito triste ver uma pessoa presa em algo que não é. E sendo infeliz a vida toda e muitas vezes maltratando e violentando outras pessoas. Então, saber o que você é parte da sua felicidade também. E a crise de formação de interesses. Novos fundamentos em prol de interesses sociais contradizem com a ordem de gênero. Então, o que se espera hoje das pessoas, vou botar em sociedades, é que tu cumpra com as tuas obrigações. O que tu vai escolher para te fazer, ou quem tu vai escolher para fazer sexo e ser feliz no relacionamento, não interessa mais muito para as sociedades. Basta que você cumpra a função que te espera. Aí aqui eu botei masculinidade e transformação, né? Nós temos, quando a gente fala masculinidade, também nós temos a transformação da mulher. Então nós temos as noções tradicionais de masculinidade que estão sendo destruídas por combinação de influências, crise no mercado de trabalho, altas taxas de divórcio, emancipação da mulher, alteração de crenças e paradigmas. Não é proibido que o homem vá para a cozinha. E não é proibido que a mulher seja empresária. Né? Você tem que se colocar e se achar no mundo. Nós vamos trabalhar com uma ideia de que você tem que ser feliz com a escolha que você faz. Então, desde cedo que eu consigo entender o que eu sou, eu consigo me identificar e me colocar no mundo. Então, a masculinidade da cobrança do machão, ela está mudando para do bom posicionamento, do fazer aquilo que tu gosta, do cumprir com as tuas obrigações. Bom, já expliquei isso. Por fim, última tela para acabar. Como conviver com o diferente? O que fazer quando meus princípios não são os mesmos dos outros? A palavra-chave para isso é tolerância. A tolerância é você dar aos outros seres humanos todo o direito que você reivindica para si mesmo. Respeito ao outro. Né? Como é que eu vou conseguir viver com a outra pessoa? Eu tenho que tolerar. Não é fácil viver com o meu colega de trabalho. Não é fácil viver com outra pessoa do lado. Então, a mesma coisa com a escolha sexual de alguém. E outra, se eu sei o que eu sou, eu não tenho que me ofender se a pessoa homossexual veio e me cante. Eu sei que eu sou hétero, é a preferência dela, ela olhou para a minha pessoa e achou a minha pessoa digna de uma cantada. Bom para mim.
E eu vou dizer para ela, automaticamente, que eu sou hétero e que minha opção sexual é outra. Uns vão entender, outros não vão, mas se eu sei o que eu sou, eu não preciso ficar bravo com a sexualidade dos outros. Né? É mais ou menos isso. Né? Se eu sei, se eu estou certo de quem eu sou no universo, eu não deveria. Outra, desde que a opção sexual de alguém não interfira com brigas, com desrespeito, com ofensa, qualquer outra coisa, a pessoa vai viver lá no canto a mesma coisa que a minha escolha sexual. Eu posso ser hétero, estar casado e ele cantar a vizinha e passar uma cantada na filha da vizinha. Que moral que eu vou ter? Que homem que eu vou ser? Eu tenho que cumprir meu papel de macho, então eu vou ali cantar a filha da vizinha porque é bonitinha. Ou eu tenho que cumprir meu papel de macho, então eu vou dar cantada em todas as minhas alunas. Né? O que se espera de mim, que tolerância que eu tenho, porque eu sou e eu tenho que desempenhar esse papel. Então, a solução, acredito eu, para todos os problemas nesse sentido, é tolerância, é eu saber viver com a outra pessoa e com a escolha que ela fez. Tá bom, gente? Abraço para todo mundo.